Podemos dizer que, além de representar os mapas, também constroem uma visão de mundo. Apresentar uma diversidade de materiais é uma maneira de compartilhar outros pontos de vista e estimular a postura crítica diante das representações, né? Da Fernanda Padovese. Então, na verdade, além da representação, os mapas eles mostram uma visão de mundo, né? Por exemplo, aqui na introdução eu coloquei aqui uma perspectiva de mundo, né? Nessa perspectiva de mundo que a gente tem, né? A gente vai observar que o mapa, a forma como o mapa está construído aqui, por exemplo, ele está mostrando pra gente, ó, o continente africano, o continente aqui, ó, da Europa, né, Ásia, as ilhas ali no Pacífico, né, que seria em parte ali da Oceania, né, e desse lado para cá, por exemplo, a América. Então, você vê um tipo de representação que a gente tem ali, tá? Então, construído uma visão de mundo ali. Os mapas, né, que é na projeção que a gente mais utiliza, que é de Mercator, a gente vai ver que é uma visão eurocêntrica, porque o mapa ele foi desenhado, projetado, né? Quando a gente abre, que a gente vê aquele o mapa, né, aberto, né, no sentido plano, o mapa ele mostra em evidência ali a Europa, né? A Europa fica na porção central do mapa. Então, justamente destacando a visão eurocêntrica para os seus olhos baterem primeiro na porção central daquela imagem. Então, o mapa ele tem uma visão de mundo ali, né? Um ponto de vista, e isso se estimula numa postura crítica. Tem várias questões que brincam com isso. Quando coloca a Terra, por exemplo, abre aspas, de cabeça para baixo, né? Aí a gente inverte, na verdade, a rosa dos ventos, coloca o sul em destaque, na porção como se fosse norte, mas o sul, e o norte fica de cabeça, abre aspas, né, de cabeça para baixo, vai ficar embaixo, abre aspas, né, na porção embaixo. E aí algumas pessoas falam, não, mas esse desenho tá errado. Na verdade não tá errado. Uma esfera, quando você pega uma bola de futebol, você não tem como dizer qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Né? Se construiu a ideia a partir da visão eurocêntrica de que os Estados Unidos, né, a Europa, quem está no norte está em cima, e o Brasil, que é a América do Sul, grande parte aí do continente africano, Oceania, estão na parte de baixo, entre aspas. Mas uma esfera não tem parte de cima e parte de baixo, tá? A gente precisa repensar isso. Ok? Tem várias questões que brincam com isso. Cartografia, vamos lá. A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade não só para os estudos de geografia, mas também em outros campos como história e sociologia, pois afinal os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Existem dessa forma alguns conceitos básicos de cartografia que nos permitem entender os elementos dessa área de estudos com uma maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como as de escala, legenda e projeções auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. Confira a seguir um resumo dos principais conceitos da cartografia. Então, aí como está sendo falado aí nesse texto aí pra gente, né, da importância dos mapas e para a gente entender com maior facilidade, a gente tem que saber ler o mapa. É uma imagem, mas essa imagem ela diz alguma coisa. Então tem que saber fazer uma leitura dessas informações. Principalmente para militares, não importa
o segmento que vocês farão depois de concursados, de entrar lá, a carreira que vocês vão seguir. A cartografia é muito importante para os militares, né? O estudo espacial, né? Eu acredito que lá dentro exista um estudo mais aprofundado, né, da cartografia, porque as questões que envolvem orientação, localização e tudo isso faz parte da estratégia, e os maiores estrategistas precisam estar aí dentro do grupo dos militares para a própria defesa do Estado, do território, né? Seja de que país aquele exército for, como também porque para questões de ataques em possíveis guerras. Então a cartografia ela é muito importante, conhecer o seu próprio território e o território do inimigo, inclusive com informações até mesmo físicas, né, de climas, relevo e etc. Conhecer o território é extremamente importante. Então o estudo da cartografia é importante, tá bom? Então, entre os principais conceitos, a gente tem aí mapa. Mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. É claro que ela é uma representação reduzida, né, pessoal? Você não tem como fazer um mapa em tamanho real, tá? A gente sempre vai reduzir aquilo ali. Não existiriam folhas suficientes se você quisesse colocar no tamanho real o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Seria preciso passar um mapa em toda a porção do céu que está sobre o Rio de Janeiro para a gente conseguir fazer isso. Então a gente precisa reduzir aquela realidade, tá bom? Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre os indicadores sociais, naturais, entre outros. Então, não é só um recorte sobre o Rio de Janeiro, eu tenho que saber o que vai ser falado do Rio de Janeiro, e isso vai estar no título do mapa. É sobre a violência no Rio de Janeiro, os lugares de maior incidência do Rio de Janeiro, né, que falando sobre a violência no Rio, ou é sobre a questão do narcotráfico, é sobre a questão do feminicídio, é sobre o que o mapa vai falar. Então você tem vários recortes para o Rio de Janeiro, então você precisa especificar isso no título. Na hora quando você lê o título, você sabe sobre o que está se tratando aquele mapa. Plantas são aquilo que a gente menos vê com relação à questão da cartografia, mas não posso deixar de passar porque está no edital de vocês também, tá? A planta é uma representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Em miúdos, o que eu estou querendo dizer com isso? Planta é aquilo que, por exemplo, um engenheiro faz quando ele quer um projeto para fazer um prédio, né? Então ele faz uma planta para tentar representar aí as casas, moradias em geral, bairros, então faz uma maquete, ou seja, você tem um nível de detalhamento maior. Esse tipo de questão é mais difícil aparecer na prova de vocês, mas não significa que não apareça, tá? Então, se ele quiser fazer um detalhamento, por exemplo, de um bairro, de uma foto aérea ali que vai mostrar a rua, as casas, e que você tem uma clareza de modo que, se for uma imagem, inclusive tirada de cima, né, que seja até de um lugar onde esteja a casa de vocês conseguem identificar, essa é a minha casa, essa é a casa do meu vizinho e tal, e tal, e tal, porque a foto é tirada bem aproximada, tá? Croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma determinada área. Os mapas antigos eram como croquis, né? Você não tinha aí uma escala, você simplesmente fazia um desenho. Se eu não me engano, na rodoviária de Cabo Frio, ali onde mostra as praias, os pontos turísticos, eles têm pintado como um croquis, né? Que mostra, é um desenho que mostra assim, algumas ruas principais, e ela é feita mesmo num desenho, né? Mostrando escola, mostrando pontos turísticos em desenhos, inclusive fazendo esses monumentos ali para poder destacar. A gente chama isso de um croquis. Não tem um procedimento padrão, mas é como se fosse um desenho,
né? Quando a gente pede, eu quando dou aula para as minhas turmas do 6º ano, é uma das primeiras atividades que eu faço com eles para mapas é fazer um desenho do croquis. O que eu peço para eles? Faça um desenho da casa de vocês, como que é a planta da casa de vocês. Eu começo pela planta e depois eu vou pro croquis. Vocês façam um desenho da rua de vocês, com as casas e me sinalize qual é a casa. Aí eu pergunto, quem é seu vizinho? Quem é esse? Tudo isso tá ali dentro daquele croquis, mas um croquis bem próximo de uma planta. Mas só para vocês entenderem que o croquis, ele vai colocar ali símbolos, né? Importantes dentro do espaço geográfico, mas sem levar como importância a quantidade de ruas que tenha entre um símbolo e outro, né? Só demarca as principais praias, como no caso aqui de Cabo Frio, Búzios. Tem vários croquis nessas áreas turísticas, né? Quando você vai à Floresta da Tijuca, em qualquer parque, assim, eles têm um desenho, geralmente, de um croquis para poder sinalizar para você aquilo que você vai encontrar. Ó, a área que tem uma área mais alagada, uma área que é para subir, uma área que é para descer, vai fazer isso num desenho, tá bom? Escala. Escala é a proporção entre a área real e sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica ou na forma gráfica.